Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final, se você gostar do vídeo, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Hoje nós vamos encerrar o assunto que nós começamos a tratar semana passada, que fala sobre a questão luz do mundo, que é o texto de Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. E o texto nos diz que os discípulos, os cristãos, são de fato a luz do mundo. Eu vou fazer a leitura do texto e quero que você acompanhe comigo. Diz assim, é o texto de Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, do verso 14 a 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os discípulos, a luz do mundo. Ao usar essa expressão, Jesus estava dizendo algo que era completamente familiar aos seus contemporâneos, os judeus. Costumava-se dizer que Jerusalém era a luz dos gentios. De uma coisa, os gentios estavam seguros: ninguém era capaz de acender a sua própria luz. Jerusalém podia ser a luz dos gentios, mas Deus tinha aceso a lâmpada de Israel. A luz com que brilhavam as nações, ou o homem de Deus, era uma luz emprestada. Do mesmo modo ocorre com a vida do cristão. A luz que nós temos, ela não é própria nossa. É algo que vem do nosso coração, porque existe uma ação de Deus na nossa vida. Então, na verdade, nós rebrilhamos a pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para o texto, nós entendemos assim, que o cristão, ele rebrilha a luz de Cristo mediante tudo aquilo que ele faz na sociedade, a forma como ele vive, a forma como ele trata as pessoas, a forma como ele trabalha, a forma como ele frequenta a igreja, a forma como ele se posiciona na sociedade. O que Jesus quis dizer quando ele disse que o cristão devia ser a luz do mundo? 3 aspectos, de uma forma bem simples, eu vou colocar aqui para você. O primeiro, a luz, ela é algo que deve ser vista. Uma luz é, acima de tudo, em primeiro lugar, algo que precisa ser vista. O interior das casas palestinenses era muito escuro. Hoje na sua casa você tem janelas, você tem portas, você tem sistemas de iluminação. Mas nas casas dos judeus, elas não possuíam todos esses recursos que nós temos. Segundo sabemos, na casa dos judeus havia apenas
uma simples janela, uma simples abertura de mais ou menos 30 a 40 centímetros de diâmetro. Então a fonte de iluminação era muito pouco. John Ryle disse que entre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. A luz fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem luz, este mundo seria um vazio obscuro. A igreja tem um papel importante no mundo, ser luz. Mas para ser luz é necessário ter a luz, ter testemunho, ter a presença de Deus na sua vida. O diabo cegou os entendimentos dos incrédulos, diz a palavra de Deus. O reino do diabo é o reino das trevas. Por isso que a igreja foi colocada nesse mundo, para conter esta ação maligna, para levar a luz de Cristo aos corações dos perdidos. Uma outra questão que nós podemos colocar aqui sobre a luz é que a luz serve de guia. O diabo é o pai da mentira e ele tem deixado muitas pessoas nas trevas. Mentiras filosóficas, morais, espirituais mantêm as pessoas prisioneiras e escravas do engano. A verdade é que a igreja anuncia a luz. A igreja é a luz do mundo e onde ela chega, as trevas da ignorância e do engano são dissipadas. As trevas são tão grandes, mas tão grandes, que alguns tentam colocá-la como lei. Lei, aquilo que é errado, aquilo que vai contra a palavra de Deus. Eu creio que você está ciente que um dos partidos políticos entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar as escolas a ensinar a ideologia de gênero. Todos nós sabemos que isso é errado. Afronta a pessoa de Deus, vai contra Deus. Por que tal atitude? Porque quando algo se torna lei, a pessoa é obrigada a acatar. E assim, se alguém descumprir a lei, irá sofrer penalidades. Você entende como o mal age no nosso mundo? Você tem percebido como no nosso país um determinado grupo tem tentado levar esse país cada vez mais para as trevas? Eles estão incomodados, com a luz. Por isso que eles têm que transformar o errado em lei. Nós não concordamos com tal pensamento. Como eu disse, isso é uma afronta à pessoa de Deus. Existe, então, esse certo grupo que vive nas trevas, porque o objetivo deles é tentar conter a luz de Jesus. A luz ilumina o caminho. Do mesmo modo, o cristão deve iluminar o caminho de seus semelhantes. Isso significa que necessariamente deve ser exemplo para os outros. Um outro aspecto é que a luz serve como advertência. A luz serve como advertência. Quando há algum perigo no caminho e é de noite, acende-se uma luz para nos advertir e fazer com que nos alertemos
e nos detenhamos diante de uma situação que está acontecendo. Muitas vezes, o dever do cristão é advertir a outros do perigo que os espreita. É o que acontece quando, por exemplo, você está numa rodovia à noite e um veículo, então, passando ou tendo algum problema, o condutor aciona o pisca-alerta, que é para avisar os outros motoristas que algo errado está acontecendo. Nos aeroportos de todo o mundo, as pistas são iluminadas a fim de que o piloto possa pousar com segurança o avião. Isso nos mostra que a importância da luz para advertir, orientar, para que o piloto possa, com tranquilidade, pousar o avião. Meu querido, quem anda na luz sabe para onde vai. Quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz vai chegar seguro em seu destino. E o nosso destino é o céu. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus é a luz. Ilumina o nosso caminho nesse mundo tenebroso. Ele nos avisa das pedras que vamos encontrar. A igreja é a luz do mundo, mas só Jesus pode brilhar nos corações em trevas. É o mesmo caso do texto anterior que fala a questão do sal. A igreja tem um papel, uma missão importante de conter a putrefação e o crescimento do mal. A igreja não tem poder para salvar. A igreja não tem poder para tirar a podridão do mundo. O único que pode dar solução ao que está morto, ao que está podre, é apenas Jesus. No caso da luz, nós rebrilhamos a pessoa de Jesus, mas as pessoas só podem ser salvas e as pessoas só podem chegar ao céu se Jesus brilhar no coração dos perdidos. Quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado, porque um dia Jesus veio a este mundo para iluminar o nosso caminho. Muito obrigado porque Ele nos mostra que o mundo de fato jaz no maligno, nas trevas, mas todo aquele que conhece a Jesus sabe muito bem que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado porque Jesus mora no meu coração. Deus eterno, que a igreja continue pregando a tua palavra com coragem, com vontade, ó Deus, de levar a luz para que aqueles que estão nas trevas possam ser iluminados pelo Evangelho. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e te proteja. Tenha uma boa noite. Um forte abraço.